Olá, galerinha! Nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, com a aplicação de determinantes na geometria analítica. Você vai abrir o seu livro na página 163, tá? Mas o que é determinante? Bom, determinante é um número que é resultante de operações de multiplicação e adição que são efetuados com os elementos de uma matriz quadrada, associada a um sistema de equações lineares. Vamos ver aqui o exemplo. Considere o seguinte sistema linear. 2x mais 3y mais z igual a 1, x menos 2y mais z igual a 5 e 5x mais y mais 3z igual a 0, isto em sistema. Então, nós vamos retirar os coeficientes, tá, desse sistema e vamos dispor em uma matriz. O que são os coeficientes? São esses valores que acompanham as variáveis. Retirados os coeficientes, antes da igualdade, né, nós temos aí esses números e nós podemos dispor em uma matriz. E aí, nós vamos calcular o determinante. Lembrando que determinantes só existem para matrizes quadradas, que são as matrizes que têm o número de linhas igual ao número de colunas. Então, tem 1, 2, 3 linhas, né? 1, 2, 3 colunas. Então, isto é uma matriz de ordem 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3. Então, vamos encontrar o número, né, que vai ser o resultado das operações de multiplicação e adição nesta matriz. Como proceder? Nós vamos repetir as duas primeiras colunas, tá, aqui na frente da matriz. Então, fica a primeira e a segunda. Aqui no meio, nós podemos deixar pontilhadozinho e fechamos a matriz. Ok. Então, este procedimento de realizar o determinante se chama regra de Sarri, tá, gente? Então, nós vamos pegar aqui a diagonal principal, que calcular o determinante significa calcular diagonal principal menos a diagonal secundária, ok? Então, neste caso, tá? Nesse procedimento, nós vamos pegar essas diagonais, formando aí 3 algarismozinhos, tá bom? Aliás, 3 números, né? Então, fica o quê? Diagonal principal, a multiplicação dessas e somadas, que vai ser menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, né? Então, a diagonal principal vai ser menos 12 mais 15 dá 3, mais 1, 4. Diagonal principal é 4. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento com a diagonal secundária. A diagonal secundária, você vai para o último elemento, tá? E vem pegando, juntando 3 elementos. Aqui também são 3 fileiras de 3 elementos, tá certo? Muito cuidado com os sinais, tá? Então, nós vamos ter 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Então, já posso apagar isso, esse mais, e botar menos 10. Realizando a continha, 9 mais 2, 11. Menos 10, 1. Portanto, diagonal secundária é 1. Então, o determinante vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, você vai ter 4 menos 1. Logo, o determinante é 3.
Bom, e o que o determinante tem a ver aí com a geometria analítica, né? Na geometria analítica, o determinante ele é importante, por exemplo, para calcular a área de um triângulo, que a gente conhece apenas os vértices, e também para verificar se três pontos estão alinhados, se três pontos são colineares. Nós já estudamos anteriormente a verificação desses três pontos colineares, onde nós verificamos o coeficiente angular entre cada segmento de reta. Se esses coeficientes angulares fossem iguais, é porque os três pontos estariam alinhados, né? Se fossem diferentes, é porque eles formariam um triângulo, certo? Então, aqui nós vamos, na geometria analítica, aplicar o determinante na geometria analítica, é utilizá-lo nestas situações, tá? Então, agora nós vamos verificar como calcular a área de um triângulo que a gente conheça apenas os vértices. Nós vamos usar o determinante aí como auxílio, tá bom? Bom, então vamos para o exercício resolvido da página 164, que diz o seguinte: calcular a área do triângulo cujos vértices são os pontos M-1 e 2, N1 e 5 e P6 e 0. Seguinte, para calcular a área de um triângulo, nós fazemos a base vezes a altura dividido para 2. Mas tem situações que não dá para a gente simplesmente desenhar e encontrar direitinho a altura, né, ou a base deste triângulo. Então, o determinante ele vai nos ajudar neste momento. Então, se nós tivermos um triângulo e ele nos deu os vértices deste triângulo, nós vamos pegar esses valores e dispor em uma matriz, tá certo? Vamos lá. Vamos disponibilizar, né, esses pontinhos aí nesta matriz, tá bom? Em uma matriz. Então, vamos lá. Então, o determinante vai ser o ponto M, que é -1 e 2, o N, que é 1 e 5, e o P, que é 6 e 0. Ok, né? Disponibilizamos na matriz. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Observe que nós só podemos fazer determinante se o número de linhas for igual ao número de colunas. Isto está acontecendo aqui. Aqui tem 3 linhas e aqui tem 2 colunas. Não está completo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos completar com 1 aqui, para que a gente possa ter aí uma matriz quadrada, né? De ordem 3 por 3 e assim calcular o determinante, né? Feito no procedimento anterior. Então, vamos completar com 1. Um dos motivos para completar com 1 é que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto, você não está alterando aí a matriz inicial, tá certo? Então, agora, nós podemos repetir essas duas fileiras aqui do lado, né? E realizar o procedimento da chamada regra de Sarri, que é aqueles 3 elementozinhos, né? Então, repetida aí a primeira coluna e a segunda coluna. Agora, se faz aí a multiplicaçãozinha de 3 em 3, obtendo assim a diagonal principal. Quando você realiza aí as multiplicações e depois soma, você encontra que a diagonal principal é 7. Fazendo o mesmo procedimento com a diagonal secundária, você encontra que a diagonal secundária é 32. Logo, o determinante é diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, fica 7 menos 32. Que dá menos 25. Ok, determinante diferente de 0, portanto, isto não forma reta. Ele vai formar aí, neste caso, um triângulo. E nós precisamos da área deste triângulo.
Precisamos da área do triângulo. Como fazemos a área deste triângulo? A área do triângulo é o módulo do determinante dividido para 2. Por que módulo? Porque área não existe área negativa. Então, quando o determinante dá negativo, que foi neste caso, ele precisa vir em módulo, porque o resultado sempre sai positivo. O módulo de menos 25 é 25 sobre 2. Então, se você divide 25 por 2, dá 12,5, que é a área do triângulo. Ok, área do triângulo, beleza. Utilizando aí, né, este métodozinho de completar. Mas, galerinha, existe um método mais prático que nós já vimos até, né, em sala de aula, de forma rápida, que é um método bem prático mesmo que você pode utilizar, que dá super certo, tá? Vamos verificar como é isto. Pelo método prático, você inicia com o mesmo procedimento, disponibilizando os pontos dos vértices do triângulo em uma matriz. Ponto M, ponto N e o ponto P. Ok, fechou, está aí a matriz. Ao invés de nós completarmos aqui para poder ficar com uma matriz quadrada, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos retirar uma dessas fileiras, qualquer uma delas, e repetir, tá? Aqui embaixo, ok? A gente pode modificar qualquer uma destas linhas, tá bom? Eu prefiro sempre trazer a de cima para baixo. E a partir daí, você começa a fazer a diagonal principal, que são essas formadas por 2 elementos, tá? Lembrando que lá na regra de Sarri é com 3, aqui fica só 2, tá? Diagonal principal, que vai ser, ó, menos 1 vezes 5 dá menos 5, aqui dá 0 e aqui dá 12. Então, menos 5 mais 12 dá 7. Agora, você faz com a diagonal secundária. Aqui dá 2, aqui dá 30 e aqui dá 0. Então, 30 mais 2, né? A diagonal secundária vai ser 2, 2 vezes 1, 2, 6 vezes 5, 30 e 0. Então, fica 32. Observe aí que está dando os mesmos valores. Então, o determinante vai ser diagonal principal menos a secundária. Então, 7 menos 32, que dá menos 25. Então, a área do triângulo vai ser no mesmo formato da outra, que é o módulo do determinante dividido para 2. O determinante menos 25. Dividido para 2, módulo de 25 é 25 positivo. Dividido para 2, a área do triângulo será de 12,5. Ou seja, de forma muito mais prática, mais rápida, você resolve aí um determinantezinho aí, tá bom? Que não seja, né, que não esteja aí com a matriz quadrada, tá bom? Para reforçar, na página 166, né, é a condição de alinhamento de 3 pontos. Eu já falei anteriormente que nós verificamos em aulas passadas que 3 pontos estão alinhados quando o coeficiente angular dos segmentos de retas que contém esses 3 pontos, se o coeficiente angular, os coeficientes angulares forem iguais, é porque esses 3 pontos estão alinhados, ou seja, são colineares. Mas existe também essa possibilidade aí, né? Que quando o determinante for igual a 0, é porque os 3 pontos são colineares. E quando for diferente de 0, é porque eles não são colineares. Ou seja, eles estão desalinhados, portanto, aí formando um triângulo, ok?
E aí, nós já calculamos aí, né, a área do triângulo. Então, fica aí encaminhado os exercícios propostos, tá? Que foi direcionado no plano anexado lá na plataforma do Google Sala de Aula, no Classroom. Um abraço a todos, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, é só você deixar suas dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Então, deixe seu comentário aí no vídeo, tá? Deixe o seu curtir também, que é para eu poder observar se os meus alunos estão realmente compreendendo o conteúdo, tá bom? Um beijão a todos!